O Meu Paraná de hoje lembra o curto período em que um ídolo internacional do boxe passou em Curitiba. Muhammad Ali assinaria uma linha de carros produzida aqui no Paraná e durante 3 semanas circulou quase anonimamente pelas ruas da capital. A história desses carros esportivos feitos no Brasil começou nas pistas nos anos 60. Mas não demorou para o Puma ganhar as ruas e virar queridinho, exportado para outros países. A ideia foi juntar o desenho de clássicos importados à mecânica de carros de passeio que já existiam no Brasil. Ex-diretor da fábrica do Puma, em Curitiba, Rubens Rossato é um dos que mantém o culto à marca. E este carro de um colecionador da cidade foi usado como base para criar o modelo que seria assinado por Muhammad Ali. Entre janeiro e abril nós fizemos 2 unidades para ele ter conhecimento, uma aberta e uma fechada, que foi o que ele conheceu aqui, que é exatamente igual a esse que vocês estão vendo aqui. Ele era todo inovador para a época, em 1982. E aí a gente utilizou exatamente o que tinha, maçanetas especiais, motorização a ar, porque como ia ser comercializado no Oriente Médio, era próprio para o local, né? Motor a ar. Então, isso é que foi mais chamou a atenção dele. Na visita a Curitiba, Muhammad Ali passou 3 semanas estudando o projeto. Rubens Dabu, dono da fábrica, conta que ele quis ver os desenhos e participar. Os desenhistas discutiram o desenho com ele algumas vezes. Ele, algumas vezes, passou a mão na borracha para dizer isso não, isso sim. Ele participou ali, na confecção das 2 logos que tem na traseira do carro. Antes mesmo de entrar em produção, o carro já tinha nome: Puma Al-Fassi, by Muhammad Ali. Al-Fassi era o filho do sheik árabe e amigo do boxeador e que também financiaria o projeto, com custo calculado em 36 milhões de dólares, ou 25 mil por carro. A encomenda era de 1.440 carros, que deveriam ser feitos pela fábrica curitibana para serem exportados para o Oriente Médio. Era um encontro de sonhadores. Os curitibanos queriam recuperar a marca, que desde a metade dos anos 1980 vinha tendo dificuldades para alavancar a produção novamente. O boxeador pretendia provar que era capaz de se dar bem como empresário, produzindo carros que tinham como apelo extra a grife Muhammad Ali. Mas pouco do que foi combinado realmente aconteceu. O projeto esbarrou no principal, o dinheiro. Rubens diz que os problemas de Muhammad Ali com o fisco americano impediram que o financiamento para a fabricação dos carros fosse adiante. Nem o dinheiro para a encomenda inicial chegou. O prêmio dele ia para quem? Para o patrocinador dele, para o financista dele. Aí a contestação foi com o governo americano. Você é americano, você ganhou um recurso aqui, por que isto? E onde é que está o imposto? A sindicância lá existente à época, porque apareceram fatos que geraram inquérito e geraram interdição dos bens dele. A encrenca financeira com os americanos foi tanta que teve até investigação no FBI. O meu sócio, que é o majoritário, ficou detido no aeroporto, a esposa foi mandada de volta para o Brasil e até ele se explicar, o Kevin, que era o nosso representante lá, conseguiu provar que nós não tínhamos nada a ver com isso, mas o dinheiro não veio. Só 2 carros chegaram a ser feitos, 2 protótipos que foram levados pelo boxeador para os Estados Unidos e que ninguém sabe onde foram parar. Uma terceira carroceria chegou a ser fabricada, mas o automóvel só foi feito anos depois, a pedido de um colecionador que queria ser dono do Puma que virou lenda sem nunca ter sido produzido. O quadradinho que nós montamos para um empresário do Rio de Janeiro. Foi feito especialmente? Foi feito especialmente para esse empresário. Algumas das raras imagens dos carros que o boxeador levou para os Estados Unidos estão nos nossos arquivos. São do tempo
em que a RPC ainda se chamava Canal 12. E no dia 28 de abril de 1987, essa reportagem ficou entre as principais notícias nos nossos telejornais. Depois de muito segredo, Muhammad Ali apresentou o carro à imprensa no começo da noite, no campo de golfe do Graciosa Country Club de Curitiba. Toda a tecnologia do Al-Fassi by Muhammad Ali é desenvolvida aqui mesmo no Paraná, pela Araucária Veículos, a mesma fabricante dos carros Puma. Ali disse que optou pela fabricação do carro no Brasil porque, além da tecnologia avançada e da disponibilidade de mão de obra, aqui ele tem um grande amigo, o povo brasileiro. O jornalista Carlos Pedroso, que vive hoje em Maringá, conta que ficou impressionado ao ver Muhammad Ali. A comunidade esportiva de Curitiba, o pessoal, autoridades políticas, o campo de golfe ali ficou pequeno para acomodar tanta gente para ver Cassius Clay e Muhammad Ali. Ele diz que os primeiros sinais do mal de Parkinson, que debilitou o pugilista até os últimos anos de vida, começavam a aparecer. Estava difícil entendê-lo. Até o intérprete ali, o tradutor, na hora, disse que está difícil entender mesmo porque ele estava meio travado, sabe? Eu não falava, mas a dicção dele estava com problema. Foi a entrevista da vida dele. Indiscutivelmente, mas fica na memória da gente para sempre. Tem até a miniatura do Puminha aqui no chaveiro dele. Ó. Um tempo depois de desfazer o negócio, Rubens Dabul vendeu a fábrica. Os carros foram produzidos até 93 e depois a empresa se voltou para a produção de outros tipos de veículos. Mas Rubens ainda teve a chance de rever Muhammad Ali em 2007, numa passagem por Nova York. No reencontro, ele viu que o sonho de produzir um carro ainda estava na cabeça do boxeador, mas nenhum projeto chegou a sair daquela conversa. Não, nós temos que fazer um carro esportivo competitivo com meu nome. Era um sonho que ele Era um tinha. sonho. Não deu. A notícia da morte de Muhammad Ali no mês passado reacendeu a memória das testemunhas da passagem dele por aqui. Um retorno à acanhada Curitiba de 1987. E mais que pensar no projeto que não chegou a ser concluído, lembraram de como foi percorrer esse caminho, embarcar numa aventura com uma lenda. Lenda que falava que risco era a condição para se chegar a algum lugar. E para quem o impossível não existia, era só opinião. Foi um homem que deixou marcas grandes nos Estados Unidos e aqui. No mundo todo, né? Eu era fã dele além do bailarino, do boxeador espetacular que ele foi. O status do Muhammad, para mim, era de estadista. Ele sabia a força que ele tinha no esporte para botar uma proposta que tivesse uma repercussão cósmica. E ele conseguiu. O Meu Paraná termina aqui. Você também conhece alguma história curiosa do nosso estado? Então baixe o nosso aplicativo Você na RPC e compartilhe a sua história conosco. Ela poderá estar aqui no nosso programa. Um ótimo fim de semana a todos e até mais.